CESP Entrevista conversa hoje com João Guilherme Vargas Neto, que é consultor sindical do CESP, Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, assessora diversas entidades, é um analista político dos mais importantes e atentos do Brasil. A nossa pauta de hoje são os 40 anos do Jornal do Engenheiro, que se completam neste janeiro de 2021. A publicação foi lançada em 1981, quando o Sindicato dos Engenheiros passava por um movimento de renovação. Ao longo desse período todo, cresceu, se desenvolveu, se transformou. Teve uma pausa durante a pandemia no ano passado e está sendo retomada agora em formato digital. E o João Guilherme está conosco hoje para falar sobre este assunto. João Guilherme, muito obrigada pela nossa conversa que teremos aqui sobre o Jornal do Engenheiro. Começando o nosso papo, qual a importância de uma publicação como o Jornal do Engenheiro? O Jornal do Engenheiro, que comemora 40 anos, é um marco na história sindical brasileira. Nós temos de começar destacando isso. Embora existam muitos sindicatos, até mesmo centenários, e existam muitas publicações ou esforços de comunicação há décadas, é uma coisa elogiável, tem que ser levado em conta, um jornal de uma entidade sindical com duração ininterrupta de 40 anos. Então, isso é um primeiro fato que tem que ser registrado. Além desse fato, o Jornal do Engenheiro articula todo um sistema de comunicação sindical entre os engenheiros, os profissionais sindicalizados ou não sindicalizados. E, sobretudo, ele, ao longo da sua história, ele se transformou de um jornal meramente sindical para um jornal de orientação ampla. A pauta, por exemplo, e isso eu acompanho há tempos, a pauta, por exemplo, é de uma amplitude que o transforma, comparativamente, num grande veículo em geral. É óbvio que isso tudo está num contexto do papel da comunicação para a ação sindical. E eu me refiro aí não aos grandes veículos, nos quais nós travamos, o movimento sindical trava uma luta permanente contra o olvido, a subestimação, a não levada em conta. Eu me refiro especificamente à comunicação intracategoria, ou seja, a comunicação que a própria entidade propicia para seus filiados, associados ou trabalhadores da sua área. Desse ponto de vista, Rita, o Jornal dos Engenheiros não só é um exemplo positivo, como talvez seja um dos melhores exemplos que nós podemos levar em conta na trajetória sindical brasileira. Você, por exemplo, compõe o conselho editorial do Jornal do Engenheiro, que tem contribuído muito para a produção da publicação nesse tempo. O que você destaca de importante nesse processo? Rita, levando em conta os 40 anos, mas mais especificamente os últimos 20 ou 25, em que o Jornal do Engenheiro vai adquirindo as suas características marcantes e próprias, eu quero destacar 3 fatores que eu considero essenciais. O primeiro deles foi um amadurecimento da diretoria do sindicato, da direção sindical, para a necessidade de uma imprensa, de uma comunicação sindical efetiva e permanente. Ensaie os erros, alternativas, mas uma busca pela direção sindical, ou seja, pelas sucessivas direções sindicais, da importância da comunicação sindical. Isso fica muito claro quando toma-se a decisão, apoiada pela direção e fortalecida pela direção, da organização do conselho editorial do jornal. Juro para você, é o único sindicato que eu conheço
que tem mantido essa experiência. Qual é a experiência? Um conjunto aberto de ativistas, não há uma lista fechada, não é uma comissão, uma instância, uma estrutura. As reuniões, elas são formais, elas acontecem em horário prefixado, mas elas são abertas, basicamente abertas aos ativistas interessados. Então, a existência do Conselho Editorial é essencial se a gente pega a história do Jornal do Engenheiro de hoje para trás, porque ela apareceu como uma alternativa de garantia das condições de edição de um jornal que, ao mesmo tempo, fosse o porta-voz da entidade. O terceiro elemento que eu valorizo, e nisso eu quero tirar o chapéu para a direção do Sindicato dos Engenheiros, e, em particular, para o engenheiro Murilo, é o apoio que, durante todo o tempo, a direção e a estrutura da entidade deram à existência de uma equipe de comunicação própria, e aí eu quero falar diretamente para você, hábil, correta e inteligentemente dirigida por você. Então, eu fixo o papel do Jornal do Engenheiro, eu valorizo 3 coisas que o caracterizam como exemplar no mundo sindical. Primeiro, a decisão correta, histórica, ao longo da história, a construção, vamos dizer assim, da decisão de termos comunicação sindical. E essa decisão da diretoria é essencial. Segundo, no caso do Jornal do Engenheiro, a constituição da comissão editorial, do grupo editorial, o nome que se queira dar, ou seja, com as características que eu assinalei. E o terceiro, a existência de uma estrutura profissional contratada pelo sindicato, profissionalizada pelo sindicato, capaz de dar consequência prática àquelas iniciativas. E eu digo, o papel retor do Jornal do Engenheiro no padrão da comunicação do sindicato, seja a comunicação impressa em boletins, comunicados, etc., seja na própria comunicação eletrônica, eu dou um exemplo do significado dele. Durante anos, as capas do Jornal do Engenheiro serviram, por exemplo, para a confecção dos calendários do sindicato. Então, repara, se quer um exemplo de um papel retor de uma iniciativa de comunicação, eu dou esse exemplo, que é o menor deles, mas é muito visível. E essas capas eram selecionadas porque, nas discussões do Conselho Editorial, adotou-se um padrão editorial invejável para o Jornal dos Engenheiros. Eu costumo dizer que cada jornal do engenheiro tinha uma capa tão elaborada quanto a capa da melhor das revistas. Era uma capa de revista. E isso era tão forte que até podia dar condição de selecionar as melhores para produzir um calendário que era um bonito calendário, era um calendário que dava orgulho em ser posto na mesa ou na parede. Agora, João, você acha que o Jornal do Engenheiro tem essa relevância para a entidade, para os engenheiros, para os dirigentes que militam ali, se apoiam na publicação? Mas como que ele compõe o conjunto disso que a gente chama da imprensa sindical? Ô Rita, uma velha ideia é que a comunicação é um andaime em volta de um edifício em construção. Ela, ao mesmo tempo que ela projeta o que será o edifício, ela dá garantias para que as pedras sejam do edifício com equilíbrio, correção, etc. Então, esse é o papel estratégico da comunicação. Comunicar ideias a partir das ideias-mãe, das ideias centrais da entidade. Um jornal sindical, ou a comunicação sindical, diferentemente dos veículos grandes
que disputam a ideia da imparcialidade, uma ideia discutível, mas que faz parte da ideologia. O jornal sindical, a comunicação sindical, tem dono. Qual é o dono? No caso, o interesse da categoria que ele representa. O interesse que é, naquele momento, organizado e dirigido por uma direção eleita. Então, a comunicação sindical ela é uma comunicação, nesse sentido, interessada. Ela interessa, mas não só em levantar as questões, ela interessa também para organizar a cabeça das pessoas, para facilitar a vida, porque comunicação também envolve eu saber antes para poder falar depois, e aí ouvir para falar novamente na sequência. Uma coisa que eu chamo a atenção, Rita, o Jornal dos Engenheiros tem 40 anos, mas os últimos 20, 25 anos formaram a característica dele na atualidade. Ou seja, estou mais ou menos fazendo essa conta. Olha que coisa que eu vou te chamar a atenção. Não houve nenhum elemento de escândalo ou contestação a respeito das sucessivas edições do Jornal dos Engenheiros. Houve, talvez, raramente, uma ou outra necessidade de errata, um erro pequeno cometido. Eu me lembro de 1, 2 ou 3, no máximo, mas eu digo, não houve nenhum artificial de conflito provocado pelo jornal. Isso, se você levar em conta 20, 25 anos, ou 40, para a gente falar na efeméride, é um feito espetacular, compreende? Porque a comunicação ela ajuda a organizar a própria cabeça dos dirigentes. O que a gente faz no conselho editorial? A pauta do jornal, levando em conta prazos de produção, que é um elemento profissional essencial. Ora, ao elaborarmos a pauta do jornal, é evidente que isso ajuda a direção que dá apoio para a existência da comunicação e precisa dela, dá condições da direção pensar melhor as suas tarefas. Vamos fazer outra brincadeira. Quantas pautas do jornal, uma vez discutidas como pauta, se transformaram em orientações da direção na vida do sindicato? Como a experiência tríplice do sindicato, direção, conselho editorial e o trabalho profissional, conjugados, produziram, por exemplo, a possibilidade do presidente, do Murilo, manifestar-se sobre os temas mais variados, ancorados na expectativa dos profissionais, de uma maneira pertinente. Isso só é possível porque há um trabalho contínuo, permanente, que conjuga vontade diretiva, auxílio do ponto de vista de formulação, que é o conselho editorial, ideias, e um trabalho profissional que dê fundamento. Eu analiso a história dos 40 anos do Jornal dos Engenheiros, procurando tirar dessa história lições não só para a comunicação sindical, como para a própria direção sindical dos engenheiros. E agora a gente está nesse janeiro de 2021, retomando o jornal numa nova etapa. Ele passa por uma mudança de projeto editorial para se adequar numa versão exclusivamente digital, que é o que, digamos, se impõe nesses tempos atuais. Que caminho essa publicação deve seguir para continuar relevante, orientando, informando e sendo útil à categoria e aos dirigentes? Eu volto a insistir no tripé. A direção sindical tem que estar convencida, como está, da necessidade da comunicação sindical. Tem que existir e continuar existindo um conselho editorial informal, mais ativo, preocupado, ativista. E tem que ter um conjunto de profissionais capazes de realizar. Então, esse é o tripé que eu me apoio. 1º de maio de 2020,
as centrais sindicais fizeram o 1º de maio virtual. Não só pela pandemia, que impedia naquela época, como devia estar impedindo até hoje as aglomerações, mas por uma perspicácia, fizeram o primeiro 1º de maio virtual. Eu acredito que uma das experiências para o movimento sindical que a pandemia trouxe e que deveria ser analisada para a projeção futura é a valorização do que eu estou chamando de eletrônica, dos meios eletrônicos. Nós, sem abrir mão da necessidade das direções se comunicarem com a base. Eu até brinco porque eu criei a expressão subir as bases, ao invés de descer as bases. É claro que isso é essencial, mas os meios eletrônicos, eles se revelaram tão ágeis, tão eficazes para essa tarefa do que os meios impressos. Você pode pensar o papel de um boletim eletrônico 1000 vezes mais acessível para os interessados no caso de uma manifestação, de uma mobilização, até mesmo de uma greve. Eu chego a pensar um sonho que uma mesa de negociação articulada com a comunicação virtual, com a comunicação eletrônica, ela pode se transformar numa mesa-assembleia, numa mesa de negociação que é, ao mesmo tempo, uma assembleia. Vou negociar tal coisa pode, tal coisa não pode. Eu recebi aqui 1000 e-mails, ou sei lá o termo técnico disso, mas eu digo então que a pandemia nos obrigou, mas o movimento teve a perspicácia, e no caso do sindicato, perspicácia tríplice de avançar nessa direção. Digo para você, eu não sentirei falta do Jornal dos Engenheiros em papel, como não sinto falta de um padrão de comunicação do sindicato que já é, no papel eletrônico, indiscutível. A gente se olha na telinha ou se vê impresso, sabe que é um material do CESP, ou seja, tem um padrão. Então, eu acho que nós temos de trabalhar para valorizar aquele tripé. O esforço da direção em subir a base, em se conectar com os profissionais, associados ou não, a engenheirada toda, compreende? É o conselho editorial em que a gente atraia o ativismo de comunicação, que até mesmo a quarentena tem revelado, tem muita gente que quer falar mais do que está podendo. E terceiro, o elemento profissional que garanta isso. Eu acho que o caminho... É engraçado, Rita, eu penso eu estou discutindo o tempo todo o Jornal Nacional pensando no século XXI. No século XXI, compreende? E eu considero o século anterior, os 20 anos anteriores, como a pré-história, entendeu? A lógica na minha cabeça. Entendi. Então, nós temos hoje um padrão de comunicação no Sindicato dos Engenheiros que é um padrão de comunicação do século XXI, com as limitações, obviamente, porque nós não temos os poderes das grandes redes de comunicação, mas nós temos um padrão século XXI. Não há tarefa comunicacional hoje que a comunicação do Sindicato dos Engenheiros não consiga resolver. Não há tarefa hoje não solucionável por nós. Vai ter dificuldade, tem que ter ajuste, tem que ter colaboração, participação, tem que ter o apoio permanente da direção, mas não há tarefa que a comunicação do sindicato não possa resolver. E resolver bem. Nós vamos levar muito tempo a poder voltar a fazer assembleias no grão de auditório do sindicato. Qual é o grande desafio hoje da diretoria, da comunicação e dos profissionais? É garantir um congressamento, uma participação tão intensa dos interessados quanto aquelas realizadas naquelas memoráveis reuniões
assembleias, ou seminários, ou eventos que a gente fazia presencialmente. Claro, nós queremos chegar, voltar a fazer, e precisamos voltar a fazer reuniões presenciais. Precisa vacina, precisa de auxílio emergencial, precisa de solidariedade, etc. Mas nós temos condição hoje de superar as dificuldades realizando de maneira intensa, participativa, efetiva e inteligente tudo aquilo que uma grande assembleia presencial, né, nos provoca como emoção, como sentimento, como coordenação de pensamento, que é o objetivo da comunicação. Tá certo. Muito bem. João, muitíssimo obrigada pela conversa, que, como sempre, ajuda a orientar e a iluminar aí os nossos desafios. Vamos seguindo, quem sabe, mais 40 anos de vida ao Jornal do Engenheiro e trabalhando para a comunicação sindical ser cada vez melhor. Muito obrigada, João. Olha, muito obrigado a você, Rita, e parabéns pelo teu trabalho, que tem um profissionalismo invejável, e chego a te dizer, feliz é o sindicato que pode contar com o teu apoio profissional. Muito obrigada, João. Um abraço. Tchau, um abraço. Tchau, tchau.